Hello, queridos, vamos direto ao assunto. Estou aqui para responder perguntas e vamos falar do tema narcisismo, borderline e a minha experiência dentro do possível. Se você não me conhece, meu nome é Débora Gomes, sou paciente borderline e bipolar, que não tem a ver com o tema, desde setembro de 2013. Quando eu tinha 31 anos, temos tempo aí e a gente tenta melhorar. Então, eu tenho umas perguntas e isso vai guiar o vídeo. Pergunta dos meus seguidores lá no Instagram, é isso aí. Eu tô lá no Instagram, eu não sou TPB. Segue lá, se quiser falar comigo, fala pelo Instagram. Aqui é muito difícil de eu ver as perguntas, eu fico maluca. Eu não gosto desse negócio de ficar olhando um monte de aplicativo, sou perdida. Então me segue lá e aquela velha história. Curte, compartilha, segue o canal e vamos aí tentar resolver os problemas da galera. Então vamos lá, nestes temas. Pergunta 1, borderline. Bom, tem vídeo pra caramba sobre borderline no canal, né? Então, obviamente, eu não posso falar de tudo aqui. Se eu usei, sei lá, mais de 70 vídeos até hoje para falar de borderline, vai lá nos vídeos especificamente sobre cada coisa. E também você pode ir no DSM-5, o manual mais recente de psiquiatria, procurar o transtorno de personalidade, borderline, um transtorno de personalidade. O CID, Classificação Internacional de Doenças, é F60.3, e você tem lá no manual de psiquiatria 9 sintomas que você precisa de 5 deles, no mínimo, para ser diagnosticado por um profissional sempre. Quando às vezes não é diagnosticado, tem menos de 5 sintomas, você pode dizer que a pessoa tem traços de borderline. Eu resumi aqui um basicão e a gente pode ver, pode pensar no vazio muito grande que o borderline tem 24 horas e sente uma dor horrorosa, como se fosse uma faca no peito, e é pavoroso e sente uma dor absurda, um vazio desesperador que leva a uma solidão horrenda e como se a vida não fizesse sentido, o que faz ele ser muito existencialista volta e meia. E uma dor muito, muito, muito forte que não tem como ser descrita em palavras. Infelizmente, é uma doença baseada em emoções que destroem o ser humano. É verdade. Junto com esse vazio, então tem o medo do abandono real ou imaginário, que segue muito o borderline, já que ele sente muito vazio e muito provavelmente passou por traumas na sua vida, questão genética e questão de crescimento, como foi a vida dele. Tá tudo isso em outros vídeos, tá? Ele tem esse medo do abandono, talvez porque tenha sido abandonado ou ameaçado de abandono, ou não tenha se sentido seguro na sua experiência familiar. Acredito que realmente seja na sua formação. Transtorno de personalidade, a gente geralmente pode ter mais convicção sobre ele a partir dos 18 anos, que é quando se pensa, né, que a personalidade é formada. Então, é um medo do abandono real ou imaginário. O tempo inteiro ele acha que todo mundo vai abandonar ele. E devido a isso, faz um monte de coisa que pode ser desesperada, enlouquecida, cobrança, o caramba quatro, e tudo que ele faz e tudo que ele diz é capaz de sentir uma culpa desgraçada, uma culpa horrenda, que leva ele à loucura, inclusive à automutilação ou às tentativas de suicídio, que a gente tem aí uns, mais ou menos, eu acho que a estatística está 10% dos pacientes
tem essa questão do suicídio. Então, uma doença muito séria. O 880, que a gente chama de splitting, ou valorização e desvalorização, é a mudança de extremos. Como tem muita emoção, a gente tem um extremo de um lado muito forte positivamente, vamos dizer assim, e do outro lado negativamente, ou então de um lado e do outro, amar o trabalho e daqui a pouco, do nada, odiar o trabalho. Relacionamento muito comum, isso também. Aí tem várias questões envolvidas que eu não vou ficar falando aqui 2 horas em relação a isso, mas temos dois extremos que a gente chama de 880 ou splitting. A raiva muito intensa que vem junto com uma intolerância, eu acho que é muito frequente também. Então, com essa emoção muito forte, o border tem uma raiva desgraçada das coisas, dificuldade de controlar essa raiva, então é mais comum jogar para fora. Com isso tem uma impulsividade também nas atitudes, geralmente com essa necessidade de preenchimento de vazio e medo do abandono, então vai que vai para preencher esse vazio, seja lá com o que for. Pode ser atividades, relacionamento, drogas, muitas atitudes envolvidas aí, tem vários exemplos também no DSM-5, com exceção das personalidades borderline, que eu não sei dizer, mas eu acho que é menos frequente, eu só acho que são os mais introspectivos, que pegam todas essas emoções, em vez de explodir na cara dos outros, levam para si mesmo, o que não é o meu caso, o que deve causar uma dor pavorosa. Tá legal? Então é isso, meu resumo em 6 minutos, não sei fazer em menos tempo. Então a segunda pergunta, tem como border sair da fase de desvalorização, que seria o 8, né, do 80? Como ajudar a sair dessa fase? Então, acho que a pessoa que perguntou estava falando de relacionamento, provavelmente aquela questão de o border estar super envolvido e de repente ele não quer mais nada com você. Então, assim, eu acho que quando acontece a fase de desvalorização, pelo menos na minha experiência, você tá com a agonia da pessoa. Da onde vem essa agonia? Será que é de um sentimento mentiroso? Pode ser, mas ele não é mentiroso por mal, na minha visão. Seria mentiroso pelo border ter criado esse sentimento na intenção de preencher um vazio. Não por mal, para se aproveitar de você. Eu não vejo dessa maneira, vou falar isso mais aqui que vai misturar com narcisista. É, então, assim, a própria necessidade de preenchimento de vazio pode criar um relacionamento fantasioso. E aí, de repente, ele vê que não é aquilo, puf, da mesma intensidade que ele entrou, ele sai. E como ajudar a sair dessa fase, como border sair, isso é tratamento do border. Ele vai seguir as emoções dele. Eu não vejo ter como uma influência de fora, porque se ele está na fase de desvalorização, provavelmente ele está de saco cheio. Então, quanto mais a pessoa que ele está de saco cheio falar, mais ele fica de saco cheio. E o que eu sempre falo é que não tem o que fazer. O que vai melhorar a fase de desvalorização é o tratamento no longo prazo. Porque a pessoa, quando mais se conhece, faz terapia, tem aí o vídeo sobre terapia, mais ela se conhece, mais ela procura coisas que têm a ver com ela de verdade, e tendo a ver com ela de verdade, não há por que desvalorizar e ir embora. Então, isso tudo vem do autoconhecimento, de saber o que quer, não entrar no que não quer, só no que quer. Seja o que for. Só que para isso precisa de autoconhecimento e, mais importante ainda, ter administrado de alguma maneira o vazio, o medo do abandono, ter diminuído, que eu não sei, realmente eu não sei se acaba. E vieram pedir também para eu falar de homens border. Olha, sinceramente, eu não sei a diferença. Não sei. Não sou homem. E os homens borders que falaram comigo,
não me trouxeram diferença. Então a gente tem os mesmos sintomas. Se você souber alguma coisa que eu não sei disso, pode escrever aí nos comentários para ajudar a galera, mas eu vejo que é medo do abandono, é o desespero do vazio, é a culpa. Não vejo diferença entre os sexos nos sintomas borderline. No manual de psiquiatria que eu tenha visto, não tem nada falando sobre isso. Pergunta 4: todo border tem problema com relacionamentos amorosos? Esse é geralmente o ponto fraco do border, porque quando a gente tem problema com o nosso pai, com a nossa mãe, dependendo do sexo, da sexualidade, né? Vou dizer que, por exemplo, toda mulher, o pai é a figura mais importante, sei lá, de repente é a mãe, tem, né? A sexualidade é diversa, os gêneros são diversos, então cada um que sabe. Mas eu acho muito comum, mas eu não gosto de falar todo. Eu acho que todo a gente não pode falar nunca. É, de repente, eu já falei com o border que o problema era mais trabalho, era mais outra coisa. Mas o mais comum é ter problema em relacionamento amoroso. Pergunta 5: um breve sobre narcisismo e borderline. Que eu vou misturar. Eu vou misturar com a outra pergunta. Existe uma forma de identificar quando o border tem traços narcisistas? Então, eu vou usar aqui para diferenciar um pouco, que também não posso descrever todo borderline e todo narcisista, que eu também não sei explicar do mesmo jeito, eu não sou narcisista. Que bom! Que eu acho que se eu fosse, eu não estava aqui no canal, nem no YouTube conversando com as pessoas. Então, assim, essa maneira de identificar os traços narcisistas no border é como se a gente olhasse as diferenças entre eles. Então, eu vou falar aqui algumas coisas que tem no narcisista que vou dizer que não é comum ter no borderline. Mas, de novo, eu não vou generalizar, porque vem sempre o que eu sempre falo, a minha teoria, que somos uma pessoa antes de ser o transtorno. Então, borderline não vale nada. Ué, tem gente que não vale nada que não tem transtorno psiquiátrico, tem gente que não vale nada e é borderline. Agora, falando em narcisista e o outro, mais extremo ainda, o psicopata, aí realmente o transtorno ajuda a pessoa a não valer nada, né? Mas o border também causa relacionamento tóxico. Você pode olhar o vídeo aí, relacionamento tóxico com borderline, se eu vivo isso. Então ele pode aparentar também coisas ruins, mas eu vejo uma tendência muito grande a ele querer sair disso. Então, assim, principalmente por causa do que eu falei, a culpa. Então, quais seriam os traços narcisistas? Essa culpa não existiu, existiu quase nada. O narcisista ele não tem culpa. Ele não tem culpa porque ele quer dominar a pessoa para obter o que ele procura. O que ele procura é variado. Pode ser, pode ter, né, uma ênfase em abuso físico, sexual, agressão, pode ser financeiro, pode ser dominação psicológica só. Pode ser milhões de coisas, acredito eu. Eu não conheço todos os narcisistas, ainda bem, né? Porque senão acho que eu não estava no planeta Terra mais. Sem culpa ou com pouca culpa. Você não vai sentir. O border não, ele faz drama, ele chora, ele não devia ter feito isso, ele se culpa, aí devia ter resolvido mais cedo. Ai, por que eu estou resolvendo agora? Aí se desvaloriza completamente. Ele consegue resolver uma questão. Mas aí, se ele consegue resolver a questão, ele vai se culpar que antes não resolveu. Ou seja, a novela mexicana, sim, que atrás tem uma dor pavorosa e eu nunca vou fazer pouco do sentimento borderline. Não vou nunca. A gente tem também uma coisa que o border raramente tem, que é um planejamento. O border, ele não tem
tempo, nem razão de racionalidade para fazer um planejamento. O que o border tem é desespero. Então, se ele sente desespero e aí de repente ele vê uma oportunidade de preencher vazio, ele não vai fazer planejamento nenhum, vai se jogar de qualquer jeito. E vai vir o que acontecer e vai, com muita emoção. Ah, o narcisista não tem emoção? Tem, o narcisista sofre, mas ele planeja. Ele planeja o que ele quer e ele tem a questão de tapar o buraco dele, o buraco da dominação, enquanto o border tem que é tapar o buraco do vazio. Então ele vai pensar, eu não tenho ninguém para dominar agora, será que eu posso dominar a minha ex, o meu ex? Aí entra em contato com o ex porque não está dominando ninguém agora. Um exemplo. Então, se você vira um planejamento, perceber um planejamento, uma frieza maior, a gente pode ver uns traços narcisistas. Pode acontecer as duas doenças juntas? Eu acho que sim. Já ouvi pessoas falando que não. São diferentes, realmente. Se for aproveitador, então quer dizer que o border é um santo? Não é um santo, porque as emoções de um border sem tratamento podem levar uma pessoa à loucura. Só que é mais uma questão assim de dominar a sua mente para ele ter a companhia, a certeza de você e não uma dominação para tipo, o border não vai conseguir, assim, tô generalizando, ficar arquitetando como ele vai conseguir pegar o seu dinheiro, como que ele vai conseguir, esse tipo de coisa precisa de frieza para chegar lá. Então, o border ele usa a impulsividade, a intensidade, a chantagem emocional, assim, é mais comum. Então, você vai ver uma pessoa se aproveitando de você de uma forma mais maquiavélica. Eu acredito que com essas características, entrando mais na frieza e no planejamento e nessa coisa, sejam traços narcisistas que podem estar misturados com os traços borderline de medo do abandono, vazio. Então, uma pessoa que também tem essas questões, é bem complicado ser uma pessoa que sofre muito, que tem muita dor, manifesta essa dor com automutilação, com chantagem para não ficar sozinho e ao mesmo tempo é maquiavélico na dominação, mas talvez, estou chutando, gente, menos que um narcisista sem ser borderline. 7. Por que borderline vira e mexe encontra um narcisista ou borderline? Sim, tem um vídeo aí, narcisista e borderline, tá? Que eu explico isso o vídeo inteiro, mas é como se uma coisa encaixasse na outra. Porque o método que o narcisista utiliza ele se mostrar como a perfeição humana para você. Então, se o borderline ele é desesperado pelo preenchimento do vazio, eles se encaixam. O borderline tá desesperado para preencher o vazio e encontra alguém perfeito. O narcisista, que é maquiavélico e planejador, ele observa você. Então, se ele está conversando pela internet, ou se ele conversa com você porque te conhece e tudo, ele vai ver mais ou menos o seu... Tem aí uma capacidade psicológica de ver que você está buscando uma pessoa que gosta de que tipo de música, você gosta de tatuagem, você
valoriza, por exemplo, inteligência, você é tipo com o que eles chamam de sábio sexual, você é uma pessoa que busca um relacionamento sério, ou esse negócio de relacionamento sério te assusta, ou não. Tudo que você busca, o narcisista vai tentar saber o que que é. E aí ele vai te apresentar o que você quer dentro de toda a análise dele. Se o borderline é desesperado para preenchimento de vazio, aí que ele vai mergulhar mesmo na perfeição humana, porque não tem o que te desagrada ali. Se tiver alguma coisa que não é bem exatamente o que você gostaria, o resto é tão sensacional, tão absurdamente sensacional e mentiroso, que você vai mergulhar. E aí, o outro caso que é o borderline, que perguntaram, é, é que aí a gente tem duas impulsividades. Tem aí o vídeo também border com border. Eu não tenho essa experiência, então é tudo o que eu acho que pode acontecer. Vou falar aqui do narcisista que me pediram. É, E o borderline tem a urgência, o outro borderline tem a urgência. Paf, não interessa se gostam um do outro, vão que vão, que vão, que vão. Aí vão ver quem desvaloriza primeiro, se for muita impulsividade, que nem raciocina para assumir um compromisso, alguma coisa. Pergunta 8, estamos com 20 minutos aí. Como um borderline consegue se curar de um narcisista? O borderline talvez tenha mais dificuldade de se curar de um narcisista, mas se curar de um narcisista é difícil para qualquer pessoa, para qualquer pessoa. Quando a pessoa não tem conhecimento sobre o relacionamento com o narcisista, se não viveu isso, se não, né, não teve por que ter esse conhecimento, vai ser ruim para todo mundo. Mas o border com muita intensidade e sendo muitas vezes codependente emocional, aí fica mais difícil ainda, porque ele tá ali dominado psicologicamente mesmo, sofrendo, mas fica mais difícil para ele largar aquilo ali. Porque essa dominação psicológica, eu acredito que seja até mais difícil do border entrar na fase de desvalorização. Que coisa, né? Mas porque a dominação psicológica faz você ficar ali na mão. Só que você, sim, o border, ele vai caindo em si, querendo se livrar do narcisista. Mas rolam certos medos, pode ser medo de ser agredido, pode ser medo de muita coisa, que impede ele de tomar aquela mesma atitude que é: sai da minha vida. Não tem como fazer isso com um narcisista. Quem conhece sabe. Você falar sai da minha vida e o narcisista saiu. O narcisista não quer sair da sua vida, quer continuar obtendo o que ele conseguiu, geralmente. Então eu coloquei aqui você se perdoar, que é uma coisa muito importante. Então, ficar a vida inteira se martirizando porque que conheceu um narcisista, pelo amor de Deus, só ver a quantidade de gente, perfil aí na internet, curso de como se livrar de um narcisista, para ver que não é só você, né? O estudo dessas características são muito importantes, você entender a maneira que eles agem, aí você vai entender, você vai pensar como sair daquilo ali. E essa consciência. Então, a coisa que o border tem dificuldade de fazer é tirar o peso de si mesmo, cada culpa. Então, mas tem que tirar o peso de si mesmo. E é aquela velha história: fazer as suas coisas, fazer suas atividades, sair com seus amigos. Entender que na sua vida existem muitas coisas interessantes, que o narcisista muitas vezes fez você desacreditar, esquecer, deixar de lado, porque você é dele ou dela, e você pode ter esquecido, inclusive, de tantas coisas que você pode ter na sua vida. Ai, mas eu não tenho nada. Border costuma muito falar sobre isso. Eu não tenho nada na vida, eu não sou ninguém, eu sou uma porcaria, tal. Não. Não, 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 não é não.
Ah, mas você tá falando isso pra todo mundo? Tô, não é possível. A gente se esforça na vida para muitas coisas, cada um de um jeito. A gente erra, mas a gente é uma coisa do ser humano. A gente tenta se aprimorar, a gente tenta conseguir as coisas. E se a gente se tocar sobre certos erros e falar, não, eu não vou fazer mais isso porque é ruim pra mim, porque é ruim pros outros, parabéns, porque tem gente que morre com 100 anos e não pensou nisso, né? Então, olhar as coisas positivas parece que é uma coisa tão simples, né? Extremamente difícil, especialmente pro borderline. E aí, pergunta 9 aqui, falando da minha experiência. Gente, eu não posso falar muitos detalhes, porque eu estou no YouTube, né? E eu não quero narcisista me perseguindo, porque eu acho assim, que se eu tiver 30 anos terminada com um narcisista, eu vou achar que ele pode me perseguir. Então, o que eu posso falar tem que ser de uma forma generalizada. Nunca vou falar o nome da pessoa, não tem jeito. Mas é isso que eu já falei aqui. Então, eu conheci uma pessoa, nossa, que demonstrou assim tudo que eu acho legal. Nossa, rock and roll, tatuado, entendeu? E, nossa, muito inteligente, muito trabalhador, muito sábio. Nossa, quantas teorias da tal faculdade dele, que eu não quero dizer qual, que ele fez. O assunto eu gosto, e aí, nossa, fala um monte de coisa de assunto que me interessa. Meu Deus, como é que pode? Tudo isso junto num ser humano e trabalhando pra caramba. Se sustenta muito bem, extremamente responsável, muitas atividades no trabalho, muito ocupado. E nossa, que solícito. É, Aí, tipo, sai pra algum lugar que você adora, né? Vamos ouvir rock. Aí você fala, ai, não, vamos dividir a conta. Não, de jeito nenhum, eu pago a conta. Aí daqui a pouco quer fazer olha pro seu perfil, eu gosto de, por exemplo, passar fim de semana em locais fofinhos, alguma coisa assim, ou um lugar que eu aprenda alguma coisa, sei lá, uma feira diferente. Vamos no fim de semana para não sei onde. Tá, ok. Aí, tipo, não deixa pagar a pousada, não deixa pagar a saída, não deixa pagar nada e você pensa, nossa, meu Deus do céu, pra que tá querendo me agradar tanto? Eu acho que é justo eu pagar alguma coisa, mas não, de jeito nenhum. Então, fez ali uma formatação completamente diferente do que ele é na verdade. Fazendo essa formatação e sendo agradável e inteligente, e você não ter nada para falar. Eu tinha diagnóstico, mas pouco tempo de tratamento, muito pouco tempo. Acho que hoje, talvez eu não caísse nessa, nunca vou saber. Talvez porque eu também tenha estudado sobre isso, né? Então as anteninhas estão ligadas há muito tempo. Caí nessa e aí pronto, né? Você já tá puff. Só que engraçado que assim, quando você tá bem numa relação, você costuma poder falar com a pessoa as coisas, né? Olha, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu gosto, e você poder falar todos os assuntos, não ter alguma coisa que você fique assim, isso eu não posso falar, e como é que eu vou falar isso? Você pode até ter dificuldade de falar algumas coisas, né? Mas você consegue ultrapassar essa dificuldade, você não vai ter medo. Mas simplesmente, de repente,
essa pessoa tão altruísta e trabalhadora, não fazia mais nada e chegava a conta, botava a mão no bolso. E, e aí eu percebi que eu não tinha coragem de falar nada sobre isso. Eu não tinha coragem de falar. E aí, aos poucos, eu fui sendo obrigada a pagar tudo do universo. E não tinha como. Se eu falasse qualquer vírgula, eu começava a tomar esporro. Daqui a pouco eu estava sendo criticada pelas minhas roupas, qualquer decote, qualquer coisa, nada de exagerado, qualquer decote estava sendo criticada, qualquer coisa eu estava tomando esporro e cara de bunda e eu cada vez com mais medo. E, enfim, vou aproveitar para indicar aqui a Janaína Campos, que eu sempre indico, porque foram com os vídeos dela que eu consegui me libertar. Ela descreve muito bem o comportamento de um narcisista. Ela até fala do relacionamento tóxico com borderline, é um pouco pesado. Acho que o borderline pode ficar chateado com isso, mas ela foca nessa questão da manipulação. E infelizmente, tem relacionamentos com borderline que a pessoa tem que sair fora. Então, cata aí a Janaína Campos, pode falar de mim, porque ela me conhece. E ela tem até curso, não fiz o curso, mas eu estudei bastante com os vídeos dela e criei uma maneira de tirar ele da minha vida, ele acreditando que era brincadeira. Que quase 3 anos depois, né? Meu Deus, aí fica, nossa, como é que pode durar tanto tempo? Pode, porque você tá com medo, porque você começa a entrar como se fosse em outro planeta. E aí você aprende o que ele fez, o que tá fazendo, como fazer, e a expressão que eu acho muito importante é contato zero, que é o que você precisa ter para se livrar, sair de um relacionamento com um narcisista. Não tem parêntese. Qualquer parêntese que você der a um narcisista, ele vai tentar se aproveitar de você. E aí vem a questão que eu não sei explicar, mas tá tudo lá também na Janaína Campos, que é ai, mas eu tenho filho com narcisista. Nesses casos, assim, ela chama de contato zero adaptado. E aí eu não faço a menor ideia como fazer isso. Mas não pode abrir exceção para narcisista. Ele vai fazer de tudo para se abrir exceção. Se você responder mensagem, qualquer coisa, vai ter alguma coisa que faça você se sentir mal para abrir exceção. Ok? Então, qualquer coisa fala comigo aí, dei um breve aí sobre. Falei pra burro. Borderline,